Meu nome é Iane, eu sou estudante do ensino médio e eu falo de Natal, no Rio Grande do Norte. Eu acho que eu não encontrei em nenhum outro lugar uma pessoa falando sobre isso, de realmente aprender o que a Bíblia está lhe dizendo, entender, interpretar da maneira certa. E eu acredito que muitas pessoas precisam disso atualmente, porque tem muita gente usando versículos fora do contexto, não sabem o que estão falando e aplicam aquilo como uma regra para a sua vida e acaba vivendo uma mentira, né? Eu acredito que as coisas que você fala são verdades que precisam ser ouvidas. Então, fazer essa mentoria e passar por tudo isso foi uma experiência incrível e eu acredito que muito necessária. Então, assim, eu decidi confiar, porque eu sabia que eu iria extrair coisas boas de tudo isso. Nossa, foram muita coisa, porque principalmente a questão de fé, de ousadia, de ir lá e simplesmente confiar, de não importa o que vai acontecer, eu simplesmente acredito. E eu estou tendo pequenos passos de fé, de confiança, de tipo, eu acho que isso aqui pode acontecer, então eu vou levar tal coisa para prevenir. Eu falo, não, mas eu acredito, eu tenho fé de que não vai acontecer, então até a solução que eu teria eu deixo de lado, porque eu me apoio totalmente na confiança em Deus. Então, assim, essa ousadia, essa fé tem mudado para melhor depois da mentoria. Então, esses dias eu fui para um culto de jovens e lá a gente passou a noite na igreja. E meu amigo estava lá, ele foi deitar e ele deitou de mau jeito, não sei exatamente, mas o braço dele deslocou do lugar e ele estava sentindo muita dor. E eu comecei a orar, mas eu estava ali orando no meu cantinho, assim, quietinho, né? Aí depois eu falei, meu Deus, a dor não tá passando. Eu falei, eu vou orar com mais fé. Aí eu fui e falei pra ele, perguntei se eu podia orar e tal, botei a mão ali e eu orei pra ele, repreendi pra que a dor fosse embora. E aí pouco tempo depois ele tipo, tinha deslocado, mas estava doendo muito e ele não estava conseguindo colocar do lugar. E pouco tempo depois ele veio a solução, né, na cabeça de levantar um pouco o braço. Quando ele levantou, quanto mais levantava, a dor ia amenizando, né? Não passou assim de uma cura instantânea pela oração, mas depois veio aquela ideia de levantar o braço e a dor ali foi embora. E mais próxima de Deus. Muitas vezes a gente se prende a regras e doutrinas que as outras igrejas impõem, né? Regras criadas por homens. E muitas vezes isso limita o nosso acesso. Por exemplo, você é pecador, você é sujo e você não pode chegar a Deus. Então, essa questão que, apesar de eu não acreditar tanto nela, foi, assim, entrou em extinção na minha mente. Isso aí já não existe mais. E aí eu estou confrontando muito mais quando as pessoas falam sobre isso. Eu entendo muito mais agora essa questão mesmo de que não depende de nós, não é essa questão de pecado, e nós não somos pecadores, nós somos filhos de Deus. Essa é a nossa identidade não é de um ser sujo, porque Cristo morreu na cruz e está tudo certo. Então, a minha visão mudou realmente muito depois da mentoria, ficou tudo bem mais claro. Antes, eu daria um 6,5 para facilidade em acesso a Deus. Mas agora eu tenho certeza que eu posso dar um 10, porque o que me limitava ainda, a questão do pensamento mesmo, agora não me limita mais. Realizado. Eu tenho pensado muito sobre sentido da vida e eu percebo que sem esse acesso a Deus
não há sentido. Então, quando eu acesso, as coisas fazem sentido. A minha vida tem um propósito, tem um sentido mesmo. E aí, eu acredito que tenha mudado nisso. A forma como eu enxergo a vida agora, com Deus e sem Deus, é diferente. E esse acesso total tem mudado muita coisa. Por tudo que você tem feito na internet, eu vejo que tem ajudado muitas pessoas, não só a se desbloquearem da religiosidade, mas também de acessar realmente a Deus, que uma coisa está ligada à outra, né? Mas de entender de fato o que é o Evangelho. Porque o que muitas pessoas têm pregado hoje em dia não é o Evangelho puro, não é a essência da coisa, né? As pessoas vivem muito no passado, de como aquelas pessoas que eram mortas espiritualmente viviam, né? Elas precisavam fazer aqueles sacrifícios para chegar a Deus. E hoje não precisamos mais disso, porque nós temos o livre acesso, o Espírito Santo habita dentro de nós. Então, entender tudo isso e através da sua vida é algo maravilhoso, é algo louvável. E eu quero agradecer por sua vida e por esse trabalho incrível.